Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar de um assunto que é pouco conhecido da população. É a síndrome fetal do álcool. Para falar sobre o assunto, convidamos aqui no nosso estúdio Mirela Fiuza Losapio, que é psiquiatra e especialista na infância e adolescência. Mirela, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Obrigada, Flávia, eu que agradeço. E Fernanda Saviani Zeotti, que é psicóloga e professora universitária aqui da Universidade de Ribeirão Preto. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Nós somos motivados para fazer esse tema, né, para trazer aqui no Entre Aspas, porque a Fernanda trouxe aí uma demanda para a universidade que a gente abraçou de primeira mão, né? Sim. Sobre a divulgação, sobre essa síndrome, né? E eu realmente desconhecia, né? A Mirela veio compor aqui com a gente esse trabalho. E aí, vamos trazer aqui para Entre Aspas, acho que é um assunto extremamente importante e que as pessoas não conhecem, eu pelo menos não conhecia, né? Mirela, o que é, né, essa síndrome fetal do álcool? Então, a síndrome fetal do álcool, ela é uma síndrome que altera o comportamento das crianças. Então, ela ocorre quando a mãe ingere substância alcoólica durante a gestação. Essa substância não precisa ser de algum subtipo específico, nem tem uma dose mínima segura. Então, qualquer ingestão de álcool durante a gravidez pode gerar prejuízo para o feto e para o desenvolvimento consequente. E ela é a única causa prevenível de deficiência intelectual. Então, assim, isso alerta mais ainda para a importância de prevenir e da gente estar falando sobre o tema. E por que, Fernanda, você acha que a gente pouco fala sobre isso, né? Eu não vejo esse assunto na mídia, eu não vejo isso nas reportagens, né? Trabalhei muito, né, com reportagem. E até para achar, a gente estava discutindo aqui antes do programa, então há assuntos na internet que a gente tem que ainda avaliar, que há informações deturpadas sobre isso. Por quê? A gente pode pensar em alguns fatores, não é? Além de ainda ser considerada uma síndrome não tão presente na população, né? Ela é considerada aí um pouco mais rara, dependendo da população, dependendo do país, não é? E essa ingestão de álcool, né? Mas apesar desse fator, né, a ingestão de álcool é muito aceita socialmente. Principalmente aqui, né? O Brasil, né? A gente tem uma coisa meio, vamos tomar um drink, tudo está em volta de uma bebida, de um encontro, né? E infelizmente nós ainda temos, mesmo entre a população, né, técnica, vamos dizer assim, né? Médicos, terapeutas, que também desconhecem, não é? E sem querer, muitas vezes até estimulam, né? Ou permitem essa ingestão durante a gestação, né? E esse desconhecimento também leva a um desconhecimento das consequências, né? Então, muitos pais, a população em geral, não conhecendo, não é, os sintomas, né? Não conhecendo o que leva, né, a essa síndrome, quais as características, não consegue identificar. Entendi. Não é? Então, isso traz uma dificuldade muito grande para o diagnóstico e prognóstico. A gente começou a falar sobre esse tema e discutir como é que a gente ia conversar, eu ainda me perguntei assim, eu não me lembro do meu médico, quando eu estava grávida da minha filha, falar assim, olha, você não pode beber, né? Porque também a bebida, a gente tem muito mais combatido as drogas hoje em dia, ou o cigarro, enfim, né? E a bebida de uma forma muito mais efetiva do que antigamente, né? E você falou uma coisa importante, não existe um limite, eu não posso dizer assim, uma pessoa que beba muito ou uma pessoa que beba pouco durante a gravidez, não existe isso? Não existe um limite. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu dosar qual que é essa dose que causaria prejuízo, e então a recomendação é de não ingerir nenhum tipo de álcool em nenhuma quantidade. E, infelizmente, o que acontece algumas vezes é até o contrário, né? Existe uma cultura, uma crendice de que, por exemplo, o álcool fortifica o leite na amamentação. Não tem a tal da cerveja preta, exatamente. Tem que tomar com ovo, enfim, exatamente. Com vários elementos para às vezes a gente escuta até o contrário, né? E quando que, na verdade, isso é falta de conhecimento, até de alguns colegas médicos. Eu estive agora, semana passada, num congresso de psiquiatria,
psiquiatria infantil e neuropediatria. E em nenhuma palestra foi abordado o tema. Então, assim, o quanto que ainda até nós, como equipe técnica, tem ainda essa deficiência, né? Para discutir isso, né? Para poder fazer um esclarecimento para a população, inclusive, né? Exato, E desmistificar essa coisa, como você mesmo disse, né? Que a cerveja preta pode produzir mais leite, né? E que não é verdade. Não. Pode até trazer mais danos, né? Exatamente. E existe também, assim, a gente poder dizer que a mãe, no início da gravidez é pior, no meio, no final. Tem algum estudo que fale sobre isso? Em qualquer momento da gestação é prejudicial, né? Então, do início ao fim, depois no período, né, da amamentação, também é importantíssimo que a mãe ainda se abstenha do álcool, né? Nós sabemos disso, né? Então, desde os primórdios. Então, se há uma suspeita de gravidez, se há a intenção já de uma gravidez, né, para aquele mês, se há uma programação, vale a pena a não ingestão. E, né? se essa mãe, ela ingere muito álcool antes, uma pessoa que beba muito antes de engravidar, isso pode ocasionar alguma coisa para o bebê? Na verdade, a gente chama isso, né, de fator de risco, é um dos fatores de risco, né? Então, se há a prática dessa ingestão constante, né, e né, numa alta frequência e muito, né, então se a mulher tem essa prática, né, do consumo, às vezes pode ficar mais difícil para ela se abster desse consumo no período gestacional. E lembrando, né, Flávia e Fernanda, que na verdade o período de a pior fase para ingestão de álcool é no primeiro trimestre, já que é quando ocorre principalmente o neurodesenvolvimento. Então as células cerebrais estão ali se formando, estão migrando para a área correta do cérebro e o feto não tem ainda um sistema renal formado que faça uma depuração desse álcool. Então eles recebem o álcool em grande quantidade, num valor absoluto muito alto, e isso afeta diretamente o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, em qualquer fase é perigoso, mas no primeiro trimestre da gestação é mais ainda. E é quando normalmente algumas mulheres ainda não sabem que estão gestando. Então, aí que mora o perigo. Né, com 5 meses de gestação, né? Ou aquelas que realmente se veem grávidas só com 3 meses. Né? E com 3 meses o cérebro está todo formadinho, né? Então, por isso que essa síndrome tem muito a ver, né? Ela traz, né, o grande peso da característica da síndrome é justamente a deficiência intelectual, né? Então, ela afeta muito o desenvolvimento cerebral. A gente vai falar um pouquinho desses sintomas. Eu só queria voltar um pouco, porque eu fiquei em dúvida com essa questão da mãe, né? A gente está falando aí da mãe. Sim. Acho que você colocou um assunto importante, é isso, né? Então, quer dizer, a gente está num país tropical, né? Essa coisa da bebida, né? E o jovem, né? Se essa mãe, ela é jovem, isso afeta para uma mãe que seja mais velha ou não? É a mesma coisa? Qualquer mulher que está com pretensão de gestar ou está ali namorando e não está usando algum método contraceptivo, ela deve ter o cuidado de se abster ao uso de álcool. Porque qualquer uma delas tem o risco de ter um filho que desenvolva a síndrome fetal do álcool. Então, independente da idade materna. E o pai, né? Porque a gente tem ouvido falar, né? A gente até falou sobre isso um pouco, né? E até para a gente esclarecer aqui, se o pai consumir a bebida, isso pode afetar ou não? Porque você falou que existe o fator de risco na questão da mãe, né? Mas sim dela não conseguir, né? Interromper. Mas e o pai? Isso tem alguma influência na formação do gene, enfim, isso tem alguma questão? Diretamente, até hoje, a gente não sabe, né? Então, cientificamente falando, nós não podemos afirmar isso. Não é? É só uma questão contextual, né, do ambiente, social do ambiente, né? Exatamente. Né? Então, é aquela família que já tem por hábito consumir, né, a bebida alcoólica. Então, isso propicia um pouco mais? Sim, facilita, não é? Mas o importante é que a mãe se abstenha. Entendi. Né? O fator principal é a mãe. E o bebê, né? A gente falou assim, a gente está falando dessa síndrome, a mãe, né? Ou por não ter conhecimento, como a gente falou aqui, que normalmente acontece. Ou porque ela é ou vamos dizer assim, né? Ela tem um vício da bebida, né? Isso pode ocorrer, né? Em muitos casos. Ou porque ela socialmente, né? Não teve essa informação, enfim, né? Na família, e tem essa questão permissiva da família, né?
E aí, o que acontece, o que pode acontecer com esse bebê? Certo. Então, as características da síndrome fetal do álcool são atraso no desenvolvimento neuropsicológico, né? Então, é uma criança que pode desenvolver, por exemplo, uma deficiência intelectual ou alguma alteração comportamental. Um dos mais frequentes é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas vezes é uma criança muito agitada, agressiva, que não consegue concentrar na escola, que tem uma dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo ela pode desenvolver uma deficiência intelectual quando o QI dela não chega ao QI da média da população. Além disso, essa criança nasce com baixo peso e tem um baixo crescimento, aquém do esperado para a faixa etária dela. E os estigmas faciais, que são o lábio superior fino, tem apagamento do filtro nasolabial, que é o filtro que fica entre o nariz e o nosso lábio superior, então é mais retinho, não tem essa depressão, essa saliência. A fenda palpebral ela é mais curta, então o olhinho fica menorzinho, não fica tão esticado. E algumas outras alterações. Se a criança tiver essas 3 características que eu falei, que são atraso do crescimento, as características comportamentais e de deficiência intelectual e esses estigmas faciais, ela fecha o diagnóstico de síndrome fetal do álcool. Quando ela tem 2 ou uma característica, a gente chama de espectro fetal do álcool. Então, ela está ali, ela foi exposta, mas ela não desenvolveu todas as características, entende? Entendi. Então, e se a gente for avaliar a prevalência do espectro fetal do álcool, a gente vai falar de uma população ainda maior. Entendi. Porque, às vezes, não fecha, então não chega nem a procurar um médico, não chega a ter nunca o diagnóstico, porque são alterações menores, mas que também causam prejuízo. É muito difícil esse diagnóstico? Fechar o diagnóstico? Não, se você conhece essas características, é um diagnóstico. A partir do momento que você passa a conhecer, principalmente as características faciais, né, porque são elas que chamam a atenção de quem já conhece, já trabalhou, ou já viu, né? Então, por exemplo, num programa como esse, ouviu a doutora Mirella contar, é alguém que facilmente vai olhar para uma criança e vai conseguir identificar. Né, porque é fácil essa identificação. É fácil, é muito fácil. É clínica, é só você olhar e observar. Isso assim, muitas vezes nós falamos, eu trabalho muito nessa interface com educação, né? E muitas vezes nós falamos de síndromes, né, que têm as características faciais, e a síndrome fetal do álcool, que não é tão conhecida, quando a gente fala das características, fatalmente um diretor, um professor fala, o fulaninho, lembra na hora, né? Entendi. Então é muito fácil de identificar. Então o diagnóstico, quando você sabe das características, o diagnóstico é feito facilmente, fechado facilmente. Mas tem que ter as 3 características que você falou. Para ser sindrômico. Para ser sindrômico, né? Para ter o fechamento desse diagnóstico. Que é a questão física, comportamental, que você falou, e de crescimento. Né? E você poderia repetir, né? Já que você falou as 3 juntas, já que essa seria a física, a que primeiro chamaria atenção, quais seriam essas características? Claro. As características físicas, então, são o lábio superior fino e retrovertido. Geralmente, ele tem a boquinha mais fininha em cima e virado para baixo. Tem um apagamento desse sulco nasolabial, então a boca fica meio plana, assim, e virada para baixo. E os olhos são numa direção mais curtinha, então eles não têm essa fenda que a gente fala tão comprida, tão oblíqua. Além disso, tem o maxilar, que é a bochecha, ela é mais reta, como se fosse mais plana a face. E tem algumas outras características que podem ocorrer, como as linhas da palma da mão, elas não são tão definidas, até porque tem uma diminuição dos movimentos fetais durante a gestação. Então, como esse bebê está em sofrimento, ele não se movimenta, não mexe tanto quanto as outras crianças. E essas linhas que a gente tem são justamente por conta da movimentação fetal. Né? Então, eles ficam com a mãozinha mais plana, é uma coisa que a gente pode olhar também que chama bastante atenção. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre a síndrome fetal do álcool. No primeiro bloco, Mirella, você descreveu o primeiro diagnóstico, né, o que seria mais fácil para o profissional, que
que seria a questão... As características as faciais. características faciais, Sim. né? Mas, e você também fala, a gente falou mais rapidamente, mas eu queria que você descrevesse, né, a Fernanda nos apoiando também aqui, nessa questão do comportamento, né? Como ver essa criança, como é que é essa criança? Tá. Então, normalmente, Flávia, o comportamento é o que traz a criança ao médico. Então, normalmente é uma criança que dá bastante trabalho na escola. Então, uma criança que é mais agitada, mais inquieta, mais agressiva, se irrita facilmente e tem dificuldade de aprendizagem, a maioria delas. Então, o professor tenta, né, dentro dos limites dele, melhorar ali o comportamento na escola e começa a apresentar dificuldades e encaminha ao médico. Então, normalmente é a queixa que mais traz prejuízo. Então, o facial é mais fácil da gente observar, identificar, mas o comportamento normalmente é o que mais traz prejuízo. E muitas vezes tem associação com esse diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem toda criança que tem TDAH tem. Era isso que eu ia te perguntar, porque você falou sobre isso. Porque alguém pode estar falando assim, meu filho tem... TDAH e será que é porque eu consumi uma bebida, alguma coisa nesse sentido? Não. Isso, não necessariamente, né? Muitas crianças têm TDAH, adultos têm TDAH e são por outras causas, existem várias causas. Mas algumas crianças que foram expostas ao álcool apresentam também o TDAH. Então, como teve essa alteração no desenvolvimento cerebral, que a gente falou no primeiro bloco, né? Então, pode desencadear essas alterações de comportamento e alteração também na deficiência intelectual, que é uma capacidade cognitiva reduzida. Então, uma criança que tem mais dificuldade para aprender, que tem uma dificuldade de memorização, de focar a atenção. Então, isso tudo são as alterações comportamentais também que fazem parte da síndrome. E na questão social, então, isso fica muito prejudicado para essa criança, né? Não só na família, ainda mais na escola, né, Fernanda? Com certeza, né? O prejuízo social... Quando a gente fala, né, de uma deficiência aí nesse neurodesenvolvimento, né, seja em termos comportamentais, seja em termos intelectuais, cognitivos, há um prejuízo global, né, dessa criança. Então, em quaisquer contextos em que ela esteja, existe esse prejuízo. Então, na escola fica mais evidente porque, em geral, é onde a criança passa mais tempo com as mesmas pessoas. E o professor, né, observando aquela criança, fazendo comparações, porque é natural entre as crianças, né? É uma criança que ela vai prejudicar, infelizmente, ela causa um prejuízo no ambiente, né, por causa de todos esses comportamentos. Então, e isso essa mãe é chamada geralmente na escola, há uma queixa dessa criança, né, os próprios familiares se queixam dessa criança, a vizinhança se queixa, então causa um prejuízo. Outra forma de prejuízo social também que acontece com frequência é o bullying, porque normalmente, como eu havia falado antes, a síndrome também desencadeia uma alteração de crescimento, então geralmente são crianças que são menores do que as mesmas da mesma turma, né, os coleguinhas de turma, e tem as características faciais, então com frequência eles sofrem bullying. Então já é uma criança já que dá mais trabalho para o professor por conta do comportamento, e além disso sofre bullying, então vai diminuindo a autoestima e vai virando também um ciclo vicioso. Existe nível da síndrome ela ser maior, vamos dizer assim, né? Prevalente, que a gente fala, não, né? Mais prevalente na população? A síndrome completa, ela é menos prevalente na população, né? Entendi. Então, ela acontece menos na população, né? Então, ou seja, com os 3 tipos, né, que a gente mencionou aqui. De grandes características, né? Grupos de características que nós mencionamos. Mas ela pode acontecer, né, dentro de um espectro, como a doutora Mirella no outro bloco nos explicou, ela pode acontecer dentro de um espectro, né, ou em partes desse espectro. Entendi. Né? Ela pode ter características físicas, mas não está tão comprometido o comportamento, mas tem que ter as 3. Sim. Para ser considerado sindrômico, sim. Ou então ele está dentro do espectro, né, da síndrome, né? Assim como nós temos outras síndromes que também, né, ocorrem dessa forma. E o tratamento?
O tratamento é principalmente através das terapias que tornam essa criança mais funcional e diminui a quantidade de prejuízos, né? Então, depende muito de cada caso, né? Então, é uma síndrome, como eu estava falando, que tem um espectro amplo, que vai desde uma gravidade maior até uma gravidade menor. Então, os indivíduos que têm uma gravidade maior, que têm mais prejuízo, eles podem precisar, por exemplo, de um tratamento psiquiátrico e precisar de uma medicação para controlar o impulso ou para controlar a agressividade, ou um outro que tem às vezes um quadro mais de aprendizagem pode precisar só de uma psicopedagoga. Então, em geral, a gente precisa oferecer para essa criança as avaliações todas para a gente tentar delimitar quais são os prejuízos. Então, o ideal é passar por uma avaliação audiológica, uma avaliação psicológica, uma avaliação psicopedagógica. É multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente, para a gente definir o que está prejudicado. E aí sim a gente oferece as terapias de acordo com o que a gente evidencia na avaliação. Então, normalmente vai precisar de todos esses profissionais. E o médico só quando tem um prejuízo mais grave que desencadeia a necessidade de medicação. Qual seria esse mais grave que você está falando? Por exemplo, uma agitação muito grande ou uma agressividade, uma criança que já traz muito mais comprometimento. Cura não há. Não, cura não, porque houve uma alteração no desenvolvimento, né? Então, assim, não tem como a gente voltar atrás e fazer com que essa criança desenvolva normalmente de um jeito mais saudável. Mas a gente pode deixá-la muito mais ambientada, muito mais adaptada socialmente, isso é possível. E há a possibilidade de um diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais cedo esse diagnóstico é feito, melhor é para o desenvolvimento dessa criança, para possibilidades de né, conviver melhor no seu contexto, né, conviver melhor com o seu ambiente educacional, né, dentro da sua família. Então, o diagnóstico é importante esses espaços para a gente falar disso, para que esse diagnóstico aconteça, né, o mais cedo possível. Né? Seria no nascimento somente esse diagnóstico? Como seria? Não, na verdade, eu acredito, e aí a doutora Mirella pode falar com mais certeza, mais precisão, mas eu acredito que isso se evidencie muito na época escolar. Entendi. Não é? Quando os fatores aí ficam mais evidentes, não é? Principalmente as questões comportamentais e as questões intelectuais ou cognitivas, né? Então, no momento em que a criança vai para a escola, e geralmente esse ir para a escola lá pelos 6, 7 anos, quando ela vai de fato, né, utilizar um pouco mais das capacidades cognitivas como concentração, memória, né, que não era tão explorado antes na educação infantil, nesse momento as características acabam se evidenciando um pouquinho mais, e aí de repente é a escola que começa a alertar os pais. Então essa criança importante também que o professor entenda isso também, né? Porque às vezes a mãe não tem essa consciência, ou ela entende, meu filho talvez precise socializar, porque tem sempre isso, né? A mãe, às vezes tem um limite de conhecimento ali, né? Então por isso que é importante a escola nesse processo também, né? De ajuda a essa família, essa mãe, né? Sim, conhecer, né? Saber, né? Sobre essa síndrome, é muito importante. Sim, os professores eu acho importantíssimo, e os pediatras também da atenção básica. Porque se eles atentarem na anamnese, né, de que a criança, então, lá na entrevista que ele vai fazer com a mãe, de que ela ingeriu álcool durante a gestação, ele provavelmente vai poder observar melhor se essa criança vai desenvolver alguns estigmas, né? Agora, se ele souber o que ele está procurando. Entendi. Na questão genética, por exemplo, vamos dizer aqui, uma mãe, ela, como você disse lá no início, né? Ela nem sabe, às vezes, que ela está grávida, né? E às vezes ela ingere o álcool, socialmente, enfim, e aí depois ela descobre, né, de 4 ou 5 meses que ela está gestante, né? E ela poderia fazer algum diagnóstico? Existe algum diagnóstico para isso, ainda quando o bebê está na barriga da mãe? Não existe, infelizmente não. O que a gente faz é recomendação, né? Então, durante a gestação, você não deve ingerir álcool. E a gente pode acompanhar. Então, por exemplo, se ela já tinha um uso abusivo prévio de álcool, a gente pode oferecer tratamento psiquiátrico para essa gestante, para ajudá-la, e atendimento psicológico para ajudá-la a conseguir controlar melhor o comportamento dela. Agora, não tem como a gente detectar se isso afetou o bebezinho. Bebê ou não. Não tem como. Então, a gente vai precisar, e depois de nascido, a gente acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Que quanto mais cedo a gente consegue detectar, a gente intervém mais cedo e a criança fica mais adaptada socialmente.
Como é que vocês veem, né, a questão das políticas, né, para essa conscientização, né, e para que haja mudança mesmo de comportamento da sociedade, enfim, né, para que isso, já que você falou e vocês falaram uma questão importante, é a única síndrome que você pode evitar, né, ou seja, não ingerindo álcool, não é? Sim. Existe, né, já há algum tempo uma política, né, para a conscientização. Então, a semana é escolhido o mês de setembro, né, para acontecer a Semana de Alerta, né, mundialmente. Aqui no município de Ribeirão Preto, onde nós estamos, essa Semana de Alerta, então, né, esse período de conscientização se tornou lei, né, municipal. Então, todo ano, né, é realizada essa Semana de Alerta, numa tentativa de conscientização, não é? Porque realmente proibir, né, coibir, né, uma gestante de ingerir álcool é mais difícil. Na né? verdade, então, a lei que foi criada aqui, ela não é proibitiva, ela é para conscientizar. Isso, ela não é proibitiva. E o que é discutido nessas semanas, né? Porque já existe essa lei há quanto tempo? 10 anos. Aqui no município, a gente está na 10ª semana. 10ª semana que vai ocorrer agora. No município. E nessas semanas, o que vocês discutem? Ela é aberta à população? Sim, como é que é? Sim, é aberta. Normalmente acontece a sessão de inauguração, né, de abertura na Câmara Municipal e é aberta a qualquer cidadão que queira participar. E geralmente nessa sessão de abertura é discutido, então tem algum palestrante que é da área, né, de saúde, normalmente, ou de educação, e é falado sobre a síndrome. Então é uma semana aberta. Além disso, as universidades normalmente participam também, e os alunos passam a ter ciência, os que não conhecem a síndrome, fazemos panfletagem também, então tem uma série de atividades, né, para a população, para conscientização. E ela se concentra onde? Lá na Câmara? Todas as atividades são realizadas lá? Não são todas na Câmara. Algumas são em escolas municipais, envolvem educação, outras em faculdades. E apenas a abertura realmente acontece fisicamente na Câmara. Uma mãe, né, que esteja assistindo, né, e porventura, ou mesmo um professor, alguém da escola, como proceder? Aonde ela deve procurar ajuda? Ela pode procurar, se há suspeita ou se ela tem dúvidas a respeito, né, da possibilidade dessa síndrome, ela pode procurar o profissional, né, geralmente da área mais pediátrica, né, que tem a possibilidade aí de entender um pouco mais, né, psiquiátrica, né, especialista em desenvolvimento, que vai poder auxiliar e instruir, né, tanto preventivamente quanto para o que fazer, né, e como proceder no caso de já haver a presença da síndrome, constatar a síndrome. Né? Existe algum grupo de estudos aqui em Ribeirão Preto sobre isso? Existe. Lá no HC de Ribeirão Preto, nós temos um ambulatório que é específico para a síndrome fetal do álcool. Então, nós atendemos as crianças que têm o diagnóstico e tem o espectro também, né, que tem uma apresentação mais leve. E tem pesquisas que acontecem lá no mesmo ambulatório. Mas normalmente o próprio, como a Fernanda falou, o próprio médico pediatra clínico que está na rede básica, ele pode, né, fazer pelo menos a hipótese diagnóstica, e se ele achar que tem necessidade de um atendimento já a nível terciário, aí ele encaminharia para a gente. Mas a maioria dos profissionais da área básica já conseguem fazer esse diagnóstico. Mirela, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença, por todos esses esclarecimentos. Fernanda também, acho que é extremamente importante, né? Para mim, pelo menos, foi, né? E eu continuo propagando. E eu acho que é extremamente importante a gente trazer isso, né? Para que desmistifique exatamente isso, né? Um copinho a mais, um drink, um brinde, né? Enfim, né? Uma coisa corriqueira pode trazer sérios danos, né? Como você mesmo disse. Não existe quantidade nem o tipo de bebida, não é? Sim, e também eu acho interessante a gente citar que
depois, se a mãe fez o uso do álcool na gestação, não tem por que esconder isso também, que isso que eu percebo, muitas vezes as mães escondem durante a avaliação médica, né? Então, às vezes a gente questiona, a senhora usou álcool? Não, não usei. E isso atrasa também o diagnóstico. Então, não tem por que ter estigma sobre isso. E, às vezes acontece, ela não estava instruída, não sabia, ou não conseguiu parar. Mas vamos correr atrás e tentar fazer o diagnóstico precoce. Exatamente, né? Acho que se a lei existe, a semana existe, é exatamente para trazer esclarecimentos, né? Com certeza. Muito obrigada. 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 Pela possibilidade. O Entre Aspas fica por aqui e até o próximo programa.